O quarto grupamento do Corpo de Bombeiros do Seridó ganhou no segundo semestre do ano passado mais um subgrupamento localizado em Currais Novos. Agora são dois subgrupamentos. O primeiro em Caicó, que tem à frente a Tenente Fernanda Torres, conta com 44 militares, e o segundo em Currais Novos, que tem à frente o Tenente Tertuliano, que tem à sua disposição 27 militares. Já quem responde pelo quarto grupamento, com abrangência dos 23 municípios da região, é o Tenente Coronel Alcione Araújo. Então são 71 militares disponíveis para atuarem aqui no Corpo de Bombeiros do Seridó. Para explicar mais detalhes sobre essa divisão, qual é a importância que ela tem, como é que funciona hoje, além de outros assuntos, a gente recebe aqui com alegria Tenente Fernanda, comandante aqui do primeiro subgrupamento, né, do quarto grupamento de bombeiros sediado aqui em Caicó. Tenente, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Rural. Isso mesmo, Marcos, no segundo semestre do ano passado, o Seridó ganhou mais uma unidade do Corpo de Bombeiros, intitulada de segundo subgrupamento, né, do quarto grupamento de bombeiros, aqui na região do Seridó, sediada em Currais Novos, mas significa que ela atende todas aquelas cidades ali ao redor da sede. Por exemplo, hoje antigamente o primeiro, como só existia o primeiro subgrupamento aqui na região do Seridó para todos os municípios, nós atendíamos cerca de 26 municípios. Hoje, o subgrupamento, que é o subgrupamento que eu comando, a gente atende 15 cidades aqui na região do Seridó, e Currais Novos, como eu acabei de falar, atende outras cidades ali na região, né, ao redor. Isso totaliza 17 cidades. E ainda abrangeu mais um pouco. Por exemplo, o Currais Novos atende hoje, consegue atender até Japi, a cidade de Japi. É uma cidade que não pertence ao Seridó, mas o Trairi ali, né? Consegue alcançar, atender ocorrências ali, principalmente ocorrências de captura de enxames, né? Facilitou o trabalho de vocês nesse caso? Porque, por exemplo, quando acontecia uma ocorrência em Cerro Corá, tinha que a turma aqui de Caicó ir lá, né? Demorava um pouco, né? Exato. Então, facilitou bastante essa divisão? Isso facilitou, né? Aquela região ali da Serra Lagoa Nova, Cerro Corá, Bodó, ficou com Currais Novos, né? Ali bem próximo. Então, a partir de Cruzeta para cá, assim falando, né? De Cruzeta aqui para a fronteira do estado da Paraíba, ficou sob responsabilidade do nosso subgrupamento, o primeiro. E Acari para lá, essa região de Serra ali, até a partir do Japi, com o segundo subgrupamento que tem à frente o Tenente Tertuliano. Entendi. Agora, isso não significa, por exemplo, hoje Caicó tem 44 militares. Exato. Currais Novos tem 27 militares. São 71 militares aqui no Seridó. Esse efetivo, eles às vezes se juntam para fazer operações, por exemplo? Sim, sim. Agora mesmo no Carnaval nós apoiamos a cidade de Parelhas e São Vicente. Solicitaram apoio nesse Carnaval, além de Caicó e Currais Novos, né? Então a gente com certeza divide o efetivo em grandes operações. Outra operação também bastante famosa aqui no Seridó, que o Corpo de Bombeiros faz, é a Operação AMA, né? Abraço o Meio Ambiente, que combate justamente os incêndios florestais. E aí, sem dúvida, a gente une forças para resolver essas ocorrências durante toda essa Operação AMA. É um efetivo, digamos assim, que dá conta do recado ou poderia ser maior? Poderia ser maior, né? Assim como o nosso maior problema quanto aos recursos humanos é a falta dele, né? Poderia ser maior. Efetivo nunca demais, né? Para você perguntar para qualquer comandante, né? Local, qualquer comandante, qualquer corporação, o efetivo nunca é demais. Mas melhorou aqui no Seridó, não Sim, sem dúvida, sem dúvida. Você estava lá, quando você chegou aqui, comandante, tinham quantos militares na época? Tinha 56 militares. Hoje temos 71, né? Isso, exatamente. E 56 para todo o Seridó, né? Exato. Hoje nós temos 44 apenas para Caicó. Exatamente, né? Exatamente. E tem perspectiva de chegar a mais militares. Temos uma turma em formação para ser formada nos próximos meses. E agora acabou de ter um concurso, né? A expectativa é que os alunos futuramente se formem, novos soldados, e
ser distribuídos em todas as unidades. E esse efetivo, ele conseguiu proporcionar, por exemplo, um bom trabalho no carnaval? Deu para fazer? Sim, sem dúvida. Nós atendemos uma semana, nós trabalhamos uma semana aqui no carnaval, do dia 15 ao dia 22. Todo dia nós tínhamos, além das viaturas do serviço ordinário, nós tínhamos 3 viaturas com a do serviço de atividades técnicas empenhadas nas ocorrências do carnaval, somente exclusivamente para o carnaval do Caicó. O bombeiro, no caso, ele atua mais o quê? Em liberação de estruturas, é isso, no carnaval? Nós temos os 2 serviços, né? Nós trabalhamos com 2 frentes nesse carnaval. Nós tínhamos militares empregados no serviço operacional de combate a incêndio e atendimento pré-hospitalar, disponível ali para os foliões. E em outra frente nós tínhamos os militares do serviço de atividades técnicas. É justamente o serviço que fiscaliza palcos, estruturas montadas, camarotes, coisas desse tipo, e fazem a liberação ou não, né? Fazem a interdição. Teremos algum problema com relação ao carnaval? Estruturas, não? Que eu saiba, não. Hoje o Major Lima Verde que está à frente do setor, mas eu confirmo que não vi nenhum problema. Todas as estruturas estavam regularizadas, entregaram a documentação em tempo hábil e o carnaval pôde acontecer, né? Tenente, queria só que a senhora explicasse um pouco mais sobre a operação AMA, né? Eu tinha recebido informação nos últimos tempos que ela tinha dado uma paralisada por parte do Comando Geral dos Bombeiros, sobretudo aqui na região do Seridó. Parou ou não parou? E como é que ela é desenvolvida aqui na região? Parou sim, Geraldo, porque a Operação AMA ela é prevista de setembro a dezembro. Ela é programada justamente baseada nos números de ocorrências de incêndio florestal na região, principalmente na região do interior, né? A capital é um pouco mais úmido e não tem os números não são alarmantes, mas aqui no Seridó e no Alto Oeste, com certeza, os números são bem expressivos. E aí tem sim uma programação, o Comando Geral faz toda uma programação, e aqui no interior ela acontece de setembro a dezembro. Então são os meses que mais necessitam desse empenho extraordinário dos militares, precisa de viaturas extras, justamente porque os números apontam que esse período, além dos incêndios florestais, ocorrências de captura de insetos, também os números são alarmantes. Mas a impressão que passa, Tenente, é que nos últimos meses a gente não tem visto tantas queimadas aqui na nossa região como vimos no ano passado, né? Exato. Foi bem... Eu estou aqui há pouco tempo, né? Estou desde 2021, mas comparado a 2021, 2022 foi bem atípico. Choveu muito cedo, a vegetação ficou verde, e aí a gente foi percebendo, monitorando, teve dia na semana que não teve ocorrência, tipo 2, 3 dias passou sem ocorrência. Foi bem atípico. E agora, por que para em dezembro? Porque em janeiro aqui já começa a ficar menos quente, né? Assim, podemos assim dizer, mas vem chuvas, episódios de chuvas aqui na região. Não é o inverno ainda, lógico, mas vem episódios de chuvas. E aí a vegetação cresce, ela fica verde, e não é necessária a continuidade dessa operação. Deixa eu abraçar aqui a nossa querida diretora do SERES, da UFRN, Sandra Kelly, que é uma ambientalista, ama a natureza, né? E ela coloca o seguinte: pergunta à comandante se ela vê com bons olhos a capacitação de agricultores em combate ao fogo no mato. E os bombeiros poderiam dar essa capacitação? Bom dia a professora. Com certeza, vejo sim com bons olhos. Tem regiões distantes que a gente demora um pouco a chegar devido à localização, e seria de importância que quem estivesse no local, os agricultores, lógico que tendo o treinamento correto, poderia já ir adiantando o combate a um incêndio florestal, né? Lá na área. Algumas regiões a gente chega e tem desenvolvido bastante. A gente só encontra o agricultor lá e o incêndio tem desenvolvido bastante, tem passado até para outras terras. Com um treinamento adequado e um material adequado, com certeza ele poderia nos ajudar. Quem poderia dar essa capacitação? Os bombeiros? O próprio Corpo de Bombeiros. Mediante o ofício, a gente poderia fazer uma programação
e fazer um levantamento da quantidade de pessoas, programar direitinho, né? Poderia De estar repente, com até uma parceria com a UFRN, né? Isso, a Sandra isso. Kelly, procura a tenente aí, Fernanda aí. A gente fez com o Exército. Olha aí. Já fizemos com o Exército. Surtiu efeito na época? Foi em comandos passados, mas com certeza sim, porque eles também têm material, né? Tem bastante efetivo e foi bacana. Eu tenho certeza que a Sandra Kelly vai lhe procurar para formalizar essa parceria aí, o FRN, SERES com o Corpo de Bombeiros aqui do Seridó, né? É importante, né? Porque, como você mesmo falou, né? Me permita lhe chamar de você, porque assim, sim. Você mesmo falou que quando os bombeiros, em algumas situações, quando os bombeiros chegam, o fogo já está bem intenso, sim, né? Com certeza. E tem que ter alguma prática, tem que ter algum conhecimento de como iniciar o combate ao incêndio, de um agricultor, por exemplo? Tem. Primeiro ele teria que ter a noção de preparar o terreno. Por exemplo, alguns agricultores, a gente chega no local, ele perdeu, foi fazer uma limpeza no terreno dele e acabou perdendo o controle. Então a gente conversa, diz que procure a prefeitura, por exemplo, a secretaria, que há outros meios. E ele acaba nos ajudando. Confesso que alguns fazendeiros e agricultores, eles até já têm a técnica, né? Eles fazem aceros, eles dominam bem a técnica de acero, eles acabam ajudando a gente. E o próprio combate com água, ele é simples, desde que seja numa região plana, e não de serra, como acontece bastante em Serra Negra, ali já seria algo bem específico do Corpo de Bombeiros. Mas numa região de serra, numa região plana, um terreno, seria facilmente combatido, inicialmente, lógico, pelo agricultor até que a gente chegue. Tenente Fernanda, a gente sempre liga os bombeiros a apagar fogo, né? Mas a gente sabe que os bombeiros têm um raio de atuação do tamanho do mundo, né? Em que situações, por exemplo, quem está em casa nos ouvindo, lá no pé da serra ou aqui mesmo na cidade, ele pode ligar para os bombeiros? Acidentes com animais peçonhentos acontece bastante em regiões de serra. Acidentes nessas regiões, por exemplo, caiu, se acidentou com alguma pedra, algum caçador está lá na região, sofreu alguma queda. O atendimento pré-hospitalar em geral, né? Idosos caem da própria altura, sofrem alguma queda. Paradas cardiorrespiratórias. Além do um incêndio urbano também, né? Se existe se tem a cidade ali desenvolvida, pode acontecer incêndios em residências, pode também ligar para a gente. Acidente automobilístico nessas estradas que acontecem bastante. Nós possuímos, além do pessoal capacitado, nós possuímos os equipamentos que são os adequados para fazer aquele resgate, né? Aquele retirar as pessoas que porventura possam estar presas dentro dos veículos. Isso é o que mais acontece nessas estradas. Mas quais são as mais corriqueiras aqui? Vocês são acionados mais para quê? Para, no caso, por exemplo, atuar nessa questão de saúde? Sim. A nossa unidade de resgate, que é a nossa ambulância, ela é o carro-chefe aqui do quartel. Ela sai bem mais do que as outras viaturas. Mas ela tem, com o apoio do SAMU, em outros municípios e também aqui em Caicó, tem dividido bastante esses números de ocorrências. Mas ainda é o nosso carro-chefe aqui no quartel de Caicó. Quer dizer que mesmo com o SAMU, vocês continuam recebendo chamados para resgate de vítimas? Sim, parada cardiorrespiratória, infarto, queda, corte, acidente automobilístico, diversos atendimentos voltados para a área de atendimento pré-hospitalar. O ouvinte pergunta aqui se essa parceria que você falou agora há pouco para ensinar o agricultor a iniciar o combate ao fogo pode ser feito com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais dos municípios. Sim, sem dúvida. Vocês são abertos a parceria, sim, né? Sim, a gente mediante ofício, como eu falei no início, a gente pode fazer uma programação, programar para que seja 2 dias de treinamento ali, coisa organizada para o público. Que legal. Eu sou eu cheguei a acompanhar, quando eu cheguei aqui em Caicó há 15 anos, naquela época os bombeiros, vocês atuavam desde resgatar um gatinho em cima de uma árvore, né, a, por exemplo, fazer o que o SAMU faz hoje, né?
Mas Caicó, a impressão que passa é que, graças a Deus, está muito bem servida hoje de instituições de segurança pública. Né? Por exemplo, o resgate do animal hoje é mais com a Polícia Ambiental, né? Exato. Essa questão do atendimento às vítimas de acidentes é mais com o SAMU. Né? Hoje cada um consegue fazer a sua obrigação, a sua área? Sim, a gente trabalha em parceria, né? Com as outras instituições. A gente trabalha em parceria. Quando a Polícia Ambiental não está disponível, a gente vai, e vice-versa. Quando o bombeiro está ocupado em outra ocorrência, a Polícia Ambiental também vai. E o SAMU também. A gente trabalha em parceria. Quando ocorrências tem mais de uma vítima, nós possuímos uma ambulância, a gente aciona o SAMU, eles prontamente nos apoiam e vice-versa. O SAMU também nos aciona porque algumas viaturas deles estão ocupadas em ocorrências e a gente prontamente vai atender a ocorrência. Aproveitar que a gente está num período aí de chuvas, né? Existem algumas dicas para quem está em casa nos ouvindo, por exemplo, com relação, porque chuva, né, a turma gosta muito, por exemplo, de tomar banho de açude, ver a sangria, por mais que não tenhamos reservatório sangrando aqui no Seridó, só a Serra Negra do Norte, né? A atenção dos bombeiros aumenta nessa época? Sim, quando passa a operação, a nossa preocupação agora é com a água. Aqui na região do Seridó chegam as chuvas e a gente se preocupa bastante com os rios, né, que passam aqui dentro com o rio que passa aqui dentro da cidade, com barragens e açudes. A gente solicita a atenção, né, dos adultos com as crianças e com eles mesmo, porque não consumir bebida alcoólica e mergulhar, isso já a primeira orientação que a gente dá, porque o risco de afogamento ele existe, tanto para pessoas que não fizeram uso de bebida alcoólica e para aqueles que fizeram uso. Então a gente solicita que não façam essa combinação. Assim como não se combina a direção, não se combina a água com o uso de bebidas alcoólicas, né? O mergulho, fazer uso ali de banho, de açudes e enfim. Aqui também na região tem os fenômenos nesse período de chuva, os raios. A gente tem incidências de raios aqui na região. A gente orienta a população que quando tiver nesse período de chuva, procure abrigo nas construção civil, casas, restaurantes, lanchonetes, se abrigue. E também as pessoas que estão no interior do veículo não saiam do interior do veículo. Quanto ao pedestre e ao motorista, a gente solicita, pede atenção redobrada, né? Período de chuva, a atenção para o motorista, ela é redobrada. E que não faça uso de áreas que estejam... O pedestre, né? Não trafegue em áreas que estejam alagadas, inundadas, porque a água cobre, você não sabe se pode ter uma boca de lobo ali aberta, pode ter um córrego ali que está arrastando água e o pedestre e o motorista também pode não ver, acabar ficando preso ali naquela região e ser arrastado pela água. Por falar em resgate, hoje aqui o Corpo de Bombeiros vocês atuam bem, de forma bem destacada nessa questão, por exemplo, de uma equipe para salvar pessoas afogadas, não é isso? Isso. Nós aqui temos guarda-vidas na nossa corporação, no nosso quartel, que fazem esse uso. Nós temos bote inflável e também temos equipamentos de mergulho e mergulhadores. Ouvinte pergunta aqui, bom dia, Marcos, anualmente pago a taxa de bombeiros, mas na prática, a que serviço tem o direito? Quem pergunta, Daniel César, aquela taxa dos bombeiros que a gente paga no licenciamento do veículo, aquele dá direito a quê? A todos os serviços que o Corpo de Bombeiros tem para oferecer, desde o atendimento aí de uma ocorrência que você falou aí mais no início, ocorrência de tirar um gatinho da árvore, até um incêndio de grandes proporções, serviços de fiscalização, o serviço de fiscalização, o serviço operacional de busca e salvamento, combate a incêndio florestal, diversos serviços que o Corpo de Bombeiros tem a oferecer, né? No caso, quando eu pago o licenciamento do meu carro e eu pago a taxa dos bombeiros, aquele dinheiro é revertido para a instituição dos bombeiros, é isso? Sim, completamente. Tem a lei FUNREBOM, lei do fundo dos bombeiros, é justamente onde essa taxa que os contribuintes pagam vai entrar.
Serve justamente para o reaparelhamento da corporação, compras de viaturas. O Major Lima Verde, aquele abraço para ele está lembrando aqui, inclusive, que isso também serve aí para melhorar a estrutura dos bombeiros. Sim, sim. Né? Reaparelhamento de forma geral. Compra de viaturas, reforma, Você sabe que abertura de unidades. Você sabe que o brasileiro, ele não é que não gosta de pagar imposto, né? Mas ele gosta de ver os resultados. Sim, sim, sem dúvida. Existe na prática, por exemplo, o que é que melhorou depois que o nosso estado adotou essa taxa dos bombeiros? Olha, Marcos, a frota do Corpo de Bombeiros hoje, posso dizer que ela é zerada. Aqui no quartel de Caicó, quartel que eu comando, toda a frota foi renovada. Desde as viaturas administrativas, as mais simples e administrativas, até o carro mais complexo que eu tenho, que é o carro de combate a incêndio. Ele custa aproximadamente 1,5 milhão. 1,5 milhão a 2 milhões e quem sabe hoje quanto é que está custando, né? Depois teve um aumento aí de valores em veículos, em tudo no Brasil, né? E toda essa frota ela foi trocada. Hoje o carro de combate a incêndio que eu tenho, ele é zerado, chegou em 2021 na corporação. Graças a essa taxa? Graças a esse reaparelhamento, graças a essa taxa. Então, na verdade, ela é usada e bem usada. Isso, bem usada. As unidades também que abriram, por exemplo, em Assum e Currais Novos, pode-se reaparelhar os 2 quartéis que abriram devido a essa taxa. Ok, Tenente. Obrigado por sua participação. Parabéns aí pelo trabalho que a senhora realiza à frente do Corpo de Bombeiros aqui em Caicó, né? E algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Eu agradeço ao espaço, ao convite. Dizer que aqui as portas aqui estão Geraldo. escancaradas, viu, para os bombeiros. Obrigada, Marcos. Eu queria reforçar o nosso telefone, nosso funcional aqui de Caicó, e também divulgar o de Currais Novos, aqui na região, porventura alguém esteja passando lá para Currais Novos, precisa do apoio do bombeiro. Vamos lá, o de Caicó. O 98129 3888. 3888. Esse aqui também atua como 193, não? Exato. 193. Além do 93? Além do 193, pode ligar para esse. Olha só, gente. 981, É o WhatsApp também. 8129 8888, né? 3888. Mensagem também. Sim, ele é o WhatsApp. Vamos lá, também. 98129 3888, Exato. né? O de Currais Novos. 98185 9568. 98185-9568, isso é o WhatsApp dos bombeiros lá de Currais Novos. Exato. Isso? Exato. E vocês estão prontos para atender a população. Com certeza. Obrigado, Tenente. Obrigada a todos. 7h33.